aqui nós temos todos os textos que falam sobre o Alfa e o Ômega. E algum desse texto aqui fala também que Jesus é o Alfa e o Ômega, tá? Que parece ser Apocalipse 1:11. Aqui diz assim, no versículo 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamado Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, né? O primeiro e o último. E o que vês escreve no livro, e envia para as 7 igrejas que estão na Ásia. Aí tem na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, como na força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. E fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Então aqui você percebe que realmente tenho as chaves da morte e do inferno. Realmente se trata de Jesus Cristo, tá? Por quê? Porque eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo, eu sou o primeiro, o último e o que vivo. E fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Então Jesus foi morto e reviveu, não foi o próprio Deus Pai ao qual aconteceu isso. Então aqui nós temos a declaração referente a Jesus como o Alfa e o Ômega, tá? Quando eu falo que a palavra primogênito nem sempre dá a ideia de primeiro, na cultura hebraica, Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Ou seja, Jesus não é o primeiro a morrer, né? Não tem essa ideia de primeiro a morrer. Ele é o primeiro a morrer sem pecado, né? Todo homem pecou, então Jesus é o primeiro a morrer sem ter pecado. Nisso ele é primogênito, mas ele não é o primeiro a morrer, né? No verso 7 também: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Mais uma prova da literalidade das nuvens, tá? Porque quando os anjos, quando Jesus estava indo embora da terra, os anjos disseram que ele viria da mesma forma que subiu, nas nuvens. Esse texto conecta a fala de Paulo sobre o arrebatamento dos que estiverem vivos na época da tribulação, os mortos que ressuscitaram, né? Primeiro, e ali Jesus vem nas nuvens para destruir o anticristo. É um processo que vai acontecer exatamente na vinda dele nas nuvens, ou seja, qualquer outra vinda não significa aquele momento, porque a vinda dele é exatamente no momento da destruição do anticristo e da inauguração do milênio, onde Satanás será amarrado por 1000 anos, a besta e o falso profeta lançado para dentro do lago de fogo, os que foram decapitados por conta de ter testemunhado, né, os que não receberam a marca na testa, nem na fronte, nem no braço, né, na mão, esses reviverão para reinar com Cristo, né? E possivelmente também os outros que foram arrebatados, os que ressuscitaram no Senhor, também reinarão com Cristo o milênio. Os demais mortos não ressuscitarão, né? Então a nuvem, a literalidade da nuvem faz a conexão desses textos, de forma que Jesus veio à Terra outras vezes, lá no texto bíblico tem, após ser ressurreto, Jesus volta na época lá da praia, que os discípulos estão pescando, aí Jesus come peixe com eles. Pedro, quando sabe que é Jesus, pula na água, né, se veste, pula na água, estava nu.
ou estava com as... eu não sei como é que era o nu dele, se era sem roupa mesmo ou sem uma parte da roupa. E ali Jesus voltou ressurreto e esteve com ele. Aí tem toda aquela situação: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Ali foi uma volta de Cristo já ressurreto, né? E ele já tinha subido aos céus, sido glorificado. Mas não é a vinda das nuvens, não é a vinda reservada para aquele momento do anticristo, que ali é uma outra situação. Uma outra coisa interessante, que Jesus, no caminho de Emaús com os 2 discípulos, né, após ressurreto, e ele estava ali de forma que os discípulos não o reconheceram, ele disse, né, ele começou a discorrer as escrituras, falando que os profetas, os salmos, está lá no texto, lá, os profetas, os salmos e a lei de Moisés falava sobre ele, tá? Isso lá na passagem do caminho de Emaús. Aí muita gente fala que salmos não é profético, que salmos só são cânticos, mas o próprio Jesus está dizendo que os salmos falavam sobre ele, que a lei de Moisés falava sobre ele e os profetas todos falaram sobre ele, sobre o que ele iria padecer e tudo mais. Então são palavras do próprio Jesus.